Paz, irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Como é que está seu dia? Tá bom? Tá abençoado? Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos estudar o 43 e o 44. Hoje nós vamos ver no capítulo 43 a glória do Senhor voltando para o templo, né? A glória do Senhor voltando para o templo. Lembrando, né, irmãos, que lá no capítulo 10, a glória de Deus abandonou o templo. Então, a gente está acompanhando aqui, irmãos, assim, uma pena que a cabeça da gente não consegue guardar todas as coisas. Mas Deus no templo, capítulo 10, Deus se retira do templo. E agora no capítulo 43, a glória do Senhor está voltando para o templo. E se nós continuarmos nesse pico, os irmãos vão entenderem o intervalo que houve, né? Desde o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, desde Malaquias até Mateus. A teologia diz que houve tantos anos de silêncio, onde Deus não falava com o povo, mas nós vamos entender que, na verdade, Deus não parou de falar, é que as pessoas pararam de ouvir Deus, Deus continuou falando, mas de nada vai adiantar se Deus falar hoje e não tiver ninguém para ouvir. Essa é a verdade, né, irmãos? Né? Por exemplo, nossos bancos estão mais da metade vazios. Por quê? Deus parou de falar? Deus não parou de falar. Toda quinta-feira Deus está falando aqui. Mas não tem, as pessoas não estão vindo para ouvir. Então, a mesma coisa, obrigado, irmãos, essa teoria de que Deus ficou 400 anos sem falar, de Malaquias até Jesus, não, na verdade, né, os profetas sumiram. Então, nós estamos encontrando aqui a história da Bíblia sendo contada em continuidade, isso é muito bom para nós. Então, 43, a glória de Deus vai voltar para o templo. No capítulo 44, nós vamos ver Deus colocando novas regras para os sacerdotes, né? E todas essas regras que nós vamos ver no capítulo 44 são baseadas na fidelidade. É preciso ser fiel a Deus, né, para poder servi-lo, que na verdade nada mais é do que santidade no templo. Deus vai cobrar no 44 e vai colocar preso uma lista de regras que diz respeito à santidade no templo de Deus, tá bom? Então vamos lá, Ezequiel 43, que fala que a glória do Senhor vai retornar ao templo. Lembrando os irmãos que isso aqui eu estou falando até o último livro da Bíblia que nós vamos estudar, para servir para os irmãos de aprendizado. Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que buscar que conhecimento de Deus aquele texto está mostrando, senão é inútil ler a Bíblia. Ler a Bíblia só para você ler e dizer que no final do ano que você leu, você perdeu o seu tempo. Você tem que ler, mas tem que buscar assim, que conhecimento de Deus esse texto que eu estou lendo hoje. Se você ler João 3,16, você tem que falar assim, poxa vida, que conhecimento de Deus traz João 3,16? Aí você vai aprender de Deus. Caso contrário, você vai ficar 40 anos na igreja, vai ler a Bíblia toda 70 vezes, igual o pastor já leu mais de 70 vezes, mas vai sair de lá e falar, poxa vida, o que eu aprendi? Então assim, você leu um versículo da Bíblia, qual conhecimento de Deus esse versículo traz? Então nós temos que procurar isso, porque eu tenho que sair daqui hoje com algum conhecimento de Deus. Essa é a verdade, né? Nós estamos vindo no estudo para ter conhecimento de Deus. E depois é preciso a gente aprender que doutrina fundamental eu posso tirar dessa parte da Bíblia que eu li. Porque doutrina fundamental é aquilo que é as verdades sobre Deus e sobre a Bíblia que a gente não pode mudar. É aquilo que Deus fala sobre determinado assunto que ninguém pode mexer, ninguém pode mudar. Se você arrancar isso, melhor ainda, né? Você precisa ter um conhecimento. Aqui na doutrina, aqui no conhecimento de Deus, você pode mudar. Por exemplo, eu posso ler um texto e ter um conhecimento de Deus. O Anderson lê o mesmo texto e tem outro conhecimento. O irmão lá atrás vai ler o mesmo texto, vai ter um outro conhecimento. Isso aqui muda, conhecimento muda. Agora, doutrina não muda. O que a gente falar assim, qual doutrina a gente pode arrancar desse texto? A doutrina é uma só. Ela não tem jeito de mudar, porque ela é doutrina, ela é lei, ela é regra, ela é princípio, que a gente não pode mexer nele, né? A mesma palavra que fala para mim, por exemplo, uma palavra de amor, de carinho, de Deus, ela pode servir com uma cacetada na sua vida, né, irmãos? Ela pode mudar. Para mim, ela é amor, ela é carinho, para você é uma chamada de atenção. Às vezes a gente sai do culto, né, eu vejo os irmãos falando, poxa vida, hoje a pregação me arrebentou. Poxa vida, para aquela pessoa foi uma surra, mas para o outro já não foi. Talvez para o outro foi uma confirmação de alguma coisa, alguma resposta, né, irmãos? É só para os irmãos entenderem. Conhecimento de Deus você precisa arrancar, senão é inútil você ler a Bíblia e não ter ali um conhecimento de Deus. E a doutrina você vai tentar olhar qual doutrina de Deus se encaixa
nessa parte da Bíblia que eu acabei de ler. Amém? Então vamos lá, capítulo 43, de 1 a 5, vai mostrar para nós que a glória de Deus enche o templo, né? Ezequiel vê a glória de Deus vindo do Oriente, exatamente como na visão do capítulo 1, que nós lemos lá atrás, quando nós começamos o estudo desse capítulo, irmãos, né? Como eu falei para vocês, eu anoto tudo, foi no dia 3 de julho, que nós começamos a estudar. Então lá Ezequiel também estava perto do rio Quebar, e aí ele teve uma visão de Deus, aqui também ele agora vê essa visão da glória de Deus, agora vindo do Oriente, né? E a voz de Deus, que ele vê agora, que ele ouve no capítulo 43, ela é como o som de muitas águas, a terra brilha com a glória que ele vê, né? E então a glória vai e entra dentro do templo, e entra pela porta oriental, e o Espírito leva Ezequiel para dentro do templo, onde a glória do Senhor enche o santuário todo. É isso que ele está vendo. Então, recordando com os irmãos, capítulo 1, ele teve uma visão do Senhor, né? Capítulo 10, a glória do Senhor sai do templo, e agora no capítulo 43, a glória de Deus está voltando para o templo, e nós vamos ler isso agora então. Capítulo 43, do versículo 1 ao 5, diz assim: então me levou à porta que olha para o Oriente. Aí olha, o que ele fala? E vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive, aí está vendo? Ó, era como a visão que eu tive quando veio destruir a cidade, e como a que tive junto ao rio Quebar, lá no capítulo 1 ele viu. E aí eu caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o Oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Está vendo? A frase que ele mais repete aí, e a glória do Senhor encheu o templo. A mesma glória que saiu por causa do pecado, saiu por causa da iniquidade, saiu porque os sacerdotes estavam em pecado, saiu porque nós vimos que dentro do templo tinha ídolos, nós vimos que tinha uma sala oculta lá no templo, e nessa sala tinha todos os deuses da região, o sacerdote tinha aqui a imagem de Deus aqui, e do lado ali estava a idolatria. Então foi por isso que a glória de Deus saiu, né, irmãos? E a glória de Deus está voltando para o templo. Por isso que eu falei para os irmãos que nós dividimos o estudo em 3 partes, e do 34 ao 48 seria do 33 ao 48 seria a restauração de Israel e as visões do futuro. Desde o 33 nós não estamos vendo mais Deus falar que vai destruir, que vai acabar com Israel. Agora é uma visão do futuro, e nós estamos acabando de ver relacionado à glória de Deus. Qual que é o aprendizado que a gente tira então desses 5 primeiros versículos? É que a glória que partiu em Ezequiel 10, agora ela retorna. Deus voltou nesse momento a habitar com o seu povo. É uma visão que ele está tendo, mas Deus está voltando a habitar com o povo. Deus precisa habitar com o povo dele para que o povo seja diferente. Lá, quando Moisés estava tirando o povo de Israel do Egito e levando para a terra de Canaã, aconteceu um momento em que Deus ficou muito aborrecido com o povo por causa do pecado. E Deus falou: pode ir, vai com esse povo, eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar o meu anjo na frente para ir com vocês, mas eu não vou. Moisés falou uma palavra lá que eu nunca me esqueço. Ele pegou e reclamou com Deus, falou: de jeito nenhum nós vamos sem o Senhor. Não adianta mandar anjo, não adianta mandar ninguém, porque se o Senhor não for conosco, nós não vamos. E ele explica por quê. Porque é por causa que o Senhor anda no nosso meio, que nós somos diferentes dos restos das nações. Irmão, isso é muito significativo. Moisés falou assim: olha, nós só somos diferentes do povo lá fora porque o Senhor está no nosso meio. Se o Senhor não ir no nosso meio, nós também não vamos. Então isso aqui é um grande ensinamento para nós. A glória de Deus voltando aqui tem um grande significado. Por quê? Porque se Deus não estiver na sua casa, irmão, a sua casa é igual às casas do mundo. Se Deus não estiver na minha casa é igual às casas do mundo. Esse é um grande ensinamento que a gente tem que trazer para nós, para a nossa vida. Se Deus não estiver no seu trabalho, o seu trabalho é igual a todos. Então é preciso que você leve a presença de Deus para aquele trabalho, leve a presença de Deus para aquela escola, leve a presença de Deus para aquela célula,
que os irmãos lideram célula. Poxa vida, a gente falou tanto na escola de líder, você lembra? Sou presente de Deus, presente de Deus, presente de Deus. Nós temos uma aula lá falando como trazer a presença de Deus para a célula. E lá está escrito, muita oração, muito jejum, põe o grupo para orar, faz campanha de oração, manda mensagem para o grupo, porque o que vai fazer a diferença numa célula é a presença de Deus. Por que a gente fala isso? Porque na célula é a presença de Deus que faz a diferença. Num casamento, irmão, o que faz a diferença é a presença de Deus. Numa casa que faz diferença é a presença de Deus. Numa igreja o que faz diferença é a presença de Deus. A gente pode tocar a música mais bonita, podemos ter os melhores pregadores, os melhores professores do mundo. Se não tiver a presença de Deus, irmão, não vai ser diferente. Lá fora vai ser do mesmo jeito. Então aqui, guarda isso, tá? O grande ensinamento aqui é a glória que partiu no capítulo 10, agora ela está retornando. Deus está então voltando a habitar no meio do seu povo. E isso faz toda a diferença e a gente aplica, né, para a nossa vida, para a escola, para o trabalho, para a rua. Eu costumo dizer assim, irmãos, que a presença de Deus pode estar onde eu estou. Pode estar onde eu estou, se na minha vida tiver a presença de Deus. Né? Agora eu estou vivendo num lugar, todo dia eu passo 1 hora mais ou menos no meio de gente do mundo, porque pastor, nós já falamos sobre isso, pastor não vive quase nada com gente do mundo. Porque pastor não trabalha fora, pastor, igual no meu caso, né? Ele não trabalha fora, só vive quando dá obra, só vive visitando os irmãos, só vive em casa estudando, só vive na igreja, às vezes está no supermercado, então a gente não tem muita convivência. Mas como eu estou fazendo fisioterapia, eu estou indo todo dia ficar no meio de gente do mundo, porque eu tenho que ficar 1 hora lá na fisioterapia, e eu não posso exigir, né, que lá na fisioterapia seja todo mundo crente. Que de fato não é. Então aquela 1 hora que eu estou lá, a presença de Deus pode estar naquela sala, através da minha vida, ou pode não estar também, né? Se eu levar a presença de Deus para lá, comigo, ela estará, mas o meu comportamento ali tem que ser um comportamento de quem está junto de Deus e na presença de Deus, amém, irmãos? Porque às vezes a gente esquece, né, irmão, que é crente onde a gente está, né, e a gente vive igualzinho as pessoas do mundo, e aí um mundo que nos cerca e não, na verdade, Deus. Pulando para o versículo 6 ao 12, nós vamos encontrar aqui, do 6 ao 12, que Deus vai fazer morada para sempre no meio do seu povo. Ezequiel, né, Deus vai falar para Ezequiel, que desde o templo, Deus vai falar com ele dizendo assim, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, Deus vai dizer para o povo. E Deus vai prometer habitar para sempre entre o povo, se não houver mais idolatria. Lembra que eu falei para vocês que no capítulo 10 a glória de Deus saiu do templo? A glória de Deus saiu do templo quando a idolatria entrou dentro do templo. É bonito isso, tá, irmãos? Quando os sacerdotes começaram a trazer imagens de idólatra, quando os sacerdotes construíram aquela sala cheia de ídolo, Deus saiu. Onde entra um Deus desse mundo, o Deus Todo-Poderoso sai. Aí, isso é doutrina, isso é regra. Deus não habita onde habita o pecado. Isso é doutrina. Ninguém pode mudar isso. Deus nunca vai habitar com o pecado. Aí se você falar comigo assim, pastor, mas Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, mas quem disse que ele ama o pecado? Ele amou quem? Ele ama o pecador. E não o pecado que o pecador comete. Está vendo? Então a gente vai pegando e vai aprendendo doutrina. Né? Então não tem esse negócio, mas eu vivo em pecado, mas Deus me ama. Poxa vida, você tem muita sorte, porque Deus te ama, mas Ele vai julgar você pelo seu pecado, porque Ele não habita no seu coração. O fato de Deus me amar, então aí, outra doutrina, o fato de Deus me amar, não quer dizer que Ele habita em mim, no meu coração, porque onde habita pecado, Deus retira, onde habita idolatria, Deus retira, Deus sai. Então, guarda isso. Então, Deus vai prometer habitar para sempre com o povo. Porém, se não houver mais idolatria. E aí ele vai ordenar que Ezequiel mostre o templo ao povo, para que o povo se envergonhe dos pecados e aprendam a lei de Deus. Então, Deus agora está preparando. A glória está voltando, né? A glória de Deus está voltando para o templo. Então, agora ele está preparando o povo para a glória dele no templo. Está mostrando para eles, olha, minha glória saiu, foi por causa do pecado, da idolatria. E eu quero, então, agora que vocês aprendam uma coisa, eu vou ficar para sempre com vocês, se vocês não trouxerem idolatria para dentro do templo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né, irmãos, como igreja, também não trazer idolatria para dentro da igreja, porque a idolatria arranca a presença de Deus, né? Adorar homens, adorar pessoas, adorar coisas, arranca a presença de Deus. E a gente não quer isso, né, irmãos? Vamos ler então o texto, que é do 6 ao 12. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e ele me disse, filho do homem,
este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Está vendo, irmãos? Ó, para sempre. Os da nação de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo a sua soleira ao pé da minha soleira e os seus batentes junto aos meus batentes, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que fizeram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, os seus cadáveres, os seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Quanto a ti, filho do homem, mostra à nação de Israel esse templo, para que se envergonhem das suas maldades, sirva-lhes ele de modelo, e envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faz-lhes saber a forma deste templo, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos, e todas as suas leis. Escreve isso diante de seus olhos, para que guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, tudo ao seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. Está vendo, irmãos? E Deus até lembra eles que eles construíram paredes entre ele e Deus. É aquela parede que tinha, daquele cômodo que tinha do outro lado, cheio de idolatria. Então, o que nós aprendemos aqui? A grande lição do 6 ao 12 é que a restauração plena, ela só é possível, irmãos, se houver arrependimento e houver compromisso com a santidade. Deus está agora mostrando para eles, tem que arrancar, tem que limpar, que eu vou ficar no meio de vocês. Porém, é preciso arrancar os deuses e nunca mais querer trazer eles para dentro. Então, exige Deus, nesse caso, um arrependimento e um compromisso muito grande com a santidade, se a gente quiser que Ele habite plenamente no nosso meio. Então, na minha vida, na minha casa, no seu coração, em todo lugar, se você quiser que Deus habita, tem que haver ali um compromisso com a santidade. Deus é santo, né? E importa que os seus adoradores o adorem assim como Ele é, em espírito e em verdade. Para isso, nós vamos precisar sempre da santidade, né? Então, a gente vai aplicando isso para o nosso coração. Para encerrar o capítulo, irmãos, 43, nós vamos ver Deus agora falando do altar e também das suas ordenanças. O altar aqui é descrito em detalhes, com instruções para as medidas, para os degraus, para o sacrifício de consagração durante 7 dias, né? Para a purificação. Então nós vamos ver aqui uma descrição detalhada do altar e também das suas ordenanças, isso a partir do verso 13. Olha como diz, estas são as medidas do altar, está vendo? Ó, vai fazer a descrição toda. Em côvados, sendo o côvado com 4 dedos a mais. A parte inferior será de um côvado de altura, um côvado de largura e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. Esta é a base do altar. Da base desde o chão até a saliência de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, desde a pequena saliência até a saliência grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. O altar, está vendo? Será de 4 côvados de altura, e por cima do altar se projetavam 4 chifres. O altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, 4 dos 4 lados, a saliência 14 côvados de comprimento e 12 de largura nos seus 4 lados, o contorno ao redor dela de meio côvado e a base dela de 1 côvado ao redor. Os seus degraus, está vendo, falando dos degraus, olhavam para o oriente. Então ele me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estes os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocaustos e para espargirem sobre ele o sangue. Os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta do pecado. Tomarás do seu sangue e os porás sobre os seus 4 ângulos, sobre os 4 cantos da saliência e sobre o contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então pegarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo designado para isso, fora do santuário. No 2º dia oferecerás um bode, sem defeito, para a oferta pelo pecado. Purificarão o altar como o purificaram com o novilho.
Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. Tu os oferecerás perante a face do Senhor. Os sacerdotes colocarão sal sobre ele e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Chegando o fim desse período, no 8º dia diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar do vosso holocausto e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Está vendo, irmãos? Detalhes, ordenanças sobre a lei, descrevendo até como seria as medidas, os degraus e todo o sacrifício durante 7 dias. Bode, carneiro, tudo isso Deus queria que fosse feito para a purificação. E ele diz então, só depois disso, é que a última frase do versículo 27 diz assim: então eu me deleitarei em vós, diz o Senhor. Está vendo, irmãos? Um processo todo de limpeza, de purificação, de perfeição, para depois Deus ter prazer. Então não vem nessa que Deus tem prazer em coisa desorganizada, que não tem. Deus gosta das coisas organizadas, bem orientadas, bem feitas, bem programadas para Ele, né? Deus é um Deus que gosta das coisas bem arrumadinhas. E isso é purificação, isso é santificação, né? A mensagem espiritual aqui é a seguinte: mesmo com a glória de Deus presente, o caminho até Deus ainda exige purificação e reverência. Veja que a glória de Deus já tinha entrado no templo. Mesmo Deus estando presente com a glória dele ali, ele está dando instrução que era preciso limpar o caminho, o degrau, né, a porta, tudo precisava ser limpo até chegar a ele. Poxa vida, ele já havia entrado, mas ele falou: agora eu quero que você limpe o degrau, limpa tudo, até chegar na minha presença. Poxa vida, irmãos, como é que Deus funciona, né, irmão, de uma maneira organizada, uma maneira bonita, né? Eu já vi muita gente falando assim: poxa vida, começa o dia cumprimentando o Espírito Santo, dando bom dia, Espírito Santo. Começa o dia convidando o Espírito Santo para entrar na sua casa, entrar na sua vida e ficar com você. Bacana, ótima coisa. Porém, você está vendo como é que ele vai entrar se a casa estiver limpa? Hein? Aquela casa que está cheia de roupa até no teto. A entrada está tudo bagunçado. Poxa vida, você pode até viajar na maionese e falar que vai convidar Deus para entrar, mas ele não vai entrar, vai ficar lá de fora. Sim, irmão. Eu já cansei de falar para vocês. Casa limpa é sinal de presença de Deus. Casa suja é bagunça. Não precisa de ter dinheiro, não precisa de ter vasilha cara, não precisa ter móveis caros, nem roupa cara. Você pode ter roupa, irmão, costurada, remendada. Oh, como é que é bonitinho, uma roupa bem remendadinha. Não é, irmãos? Um remendo bonitinho, ninguém nem nota, tão bonitinho que é. Poxa vida, mas se você anda um mulambo por aí, Deus não ama isso. Amém, querido? Eu já fui em casa, na roça, que as pessoas não tinham praticamente nada, mas tinha umas panelas penduradas na parede, brilhando mais do que o espelho da minha casa, que as mulheres iam na beirada do rio, areava, era arear mesmo, na areia, que era na areia, aqui você podia, eu já fui em casa, na roça, a casa simples demais, mas a casa toda barreada. Quem já foi numa casa barreada? Poxa vida, irmãos, mais limpa do que a minha casa, não tinha nem vassoura. Pegava aqueles tem lá da roça. Irmão, você está entendendo o que eu quero dizer? Lugar limpo é lugar que mostra que a presença de Deus está. Lugar organizado, lugar direitinho. Não é lugar rico, é lugar limpo, lugar ciado. É lugar da presença de Deus, né? Você já viu lá no Velho Testamento o cara endemoniado que ele vivia no sepulcro? Você sabe o que é sepulcro, irmão? Sepulcro é túmulo. Eu já vi um túmulo sendo aberto. Tem fede para danar, irmão. Já vi aqui em Patinga, que é no buraco. Já vi túmulo, aqueles túmulos bonitos de família, né? Jazigo, né? Chama jazigo, que tem bonito de família. Eu já acho bonito, tá, irmão? Eu acho bonito aqui, tem gente que acha feio. Eu acho lindo aquele negócio bonito assim, ó. Poxa vida. Quando eu morrer, eu queria tanto ser enterrado, não tem daquele. Nossa, eu acho bonito demais, gente. Porque tem lá, ô irmão, mas quando puxa lá de dentro o caixão velho que estava, nossa, eu já vi. Não é nada bonito, não. É um podre que não chega a comparar com nada, que tem que estar grudado lá dentro. É aquilo que é, irmãos, um sepulcro. E a Bíblia diz que aquele endemoniado vivia no sepulcro. Então, olha, guarda isso no teu coração, né? Deus ama lugar asseado, lugar limpo. Você não precisa ter sua casa toda brilhando, não, porque mulher também cansa. Amém, irmãos? Mulher cansa, não cansa? Claro, mas você sabe o que eu estou dizendo, né, irmão? Que tem muito bagunçado, a graça de Deus não está muito ali, não.
Tudo tem hora para lavar roupa, tem hora para lavar vasilha? Tem. Pode ser que você chega na sua casa e está lá com um monte de vasilha. Mas se você tem que ficar lá 2 dias, 3 dias, 4 dias, você precisa começar a orar e falar, poxa vida, tem alguma coisa errada, eu estou começando a gostar de coisa bagunçada. Irmão, eu já cheguei em casa que a vasilha estava podre, igual a irmã falou que fede, né, irmã? A irmã Fabiana, né, Fabiana, falou que fede. Fede mesmo, fede. Tem gente que, isso chega num nível de desleixo, e eu queria mostrar para vocês que Deus gosta de um lugar aciado, não é lugar rico, é lugar aciado. Lembra no Velho Testamento, quando Deus foi dar as leis para o povo de Israel? O povo lá naquela época, a guerra não era com tiro, nem com facada, nem com canhão. A guerra era com espada e com paulada e pedrada. Então, Deus criou uma lei. Quando vocês forem para a guerra, o soldado tem que ter uma espada, mas ele tem que ter do outro lado uma pazinha. Porque quando ele fizer cocô lá no mato, o cara não tem banheiro, né, irmãos? Ele está lá no mato. Quando ele ajoelhar e fazer cocô, a lei falava que tinha que ter uma pá para ele furar um buraquinho e cobrir o cocô dele. E Deus falou por quê? Sabe por quê que ele mandou cobrir o cocô lá no mato? Porque eu estou no meio de vós. E eu não quero ficar no meio de cocô. Está vendo, irmão? Então é a Bíblia, tá? Isso que eu estou falando é a Bíblia. A gente desconsidera, é a higiene da casa, sendo um reflexo se ali tem Deus ou se não tem. Higiene da casa, isso tudo é Bíblia. Por isso que quinta-feira o estudo é bom, né, irmão? Então assim, o endemoniado no sepulcro é lugar de gente podre, fedendo, né, de carniça. O Deus mandando tem que ter uma pazinha para limpar, né? Bacana. Lá em casa a gente tinha umas manias de limpeza, e eu consegui convencer a minha esposa a não ficar com aquela loucura para limpeza. Então hoje a gente deixa uma vasilhinha lá, deixa, claro que deixa, né? A gente não tem aquela loucura mais assim, mas a gente não deixa sujo, tem que estar limpo, tem que estar aciado, porque Deus gosta de habitar em lugar limpo, lugar aciado. Amém, queridos? Então esses versículos aí estão deixando para nós o quê? Né? Esses últimos daí, os 3 ao 27, que mesmo a glória de Deus estando presente, o caminho até Ele, até Deus, ainda exige limpeza, purificação e exige reverência. A gente vai aplicando para a vida da gente, né, e vai louvando a Deus e glorificando ao Senhor. Né? O capítulo 44, agora nós estamos entrando nele, ele vai fazer o quê? Vai mostrar para nós regras para a santidade no templo. Aí agora isso aqui tudo vai falar sobre santidade no templo. A gente pode pegar essas regras e aplicar na nossa vida, porque nós não temos um templo como aquele, que tinha uma arca, que representava a presença de Deus, nada daquilo. Mas a gente vai aplicando, os princípios não mudam. Uma questão boa em doutrina é que os princípios não mudam, tá, irmãos? A doutrina de Deus, ela continua a mesma, ela não muda, ela se adapta ao tempo. Né? Na época de lá era uma coisa, agora hoje ela se adapta, mas doutrina, ela não tem tempo, ela é atemporal, ela é doutrina e acabou, né? Ela é isso mesmo. Então vamos lá, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver então, a porta oriental está sendo fechada, aquela que nós vimos Deus entrando por ela, vai ser fechada. Então vamos lá, a porta por onde a glória do Senhor entrou, ela não deve mais ser aberta. Mas incrível, né, irmão? Acabamos de ler que Deus entrou por ela, mas por que ela está fechada agora? Está vendo? Deus manda fechar. Só que a gente vai ver que a Bíblia vai deixar claro para nós que só o príncipe, ele poderá entrar nela, mas apenas para comer na presença do Senhor. Isso aqui, príncipe, é um líder, alguém que um dia vai reinar, ele é o príncipe. Isso aí é uma palavra profética messiânica do líder, que é o Senhor Jesus. É uma palavra messiânica, só o líder poderia entrar. Que incrível, olha bem, a porta por onde Deus entrou, agora teria que ser fechada. Só o príncipe é que poderia entrar para comer na presença do Senhor. Bacana. Aí quando você lê, você começa a poder interpretar a Bíblia e entender que príncipe era esse, né, que estava falando. Então vamos lá, do 1 ao 3. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual agora, está vendo, estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, então ela vai estar fechada. Aí o 3, quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do pórtico da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Olha que lindo. Então a gente vê, né, uma palavra, de certa forma, messiânica.
Por onde Deus entrou, pela porta que Deus entrou, agora a porta estava fechada. A porta nunca mais seria aberta. Só seria aberta para o príncipe entrar, sentar na presença de Deus, comer na presença de Deus. E depois, ele não ia ficar ali, ele ia sair pela mesma porta que ele entrou. Olha que lindo, irmãos. Então, a gente vê aí, a gente vendo que o acesso a Deus, hoje nós não temos hoje um mediador, não é assim? A gente não aprendeu, só existe um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Jesus Cristo. Está aí a palavra, só ele entra na presença do Senhor, e nós entramos na presença do Senhor também através desse mediador. Então o simbolismo aqui, na verdade é muito forte, porque a entrada da glória é a única, não tem outra, e ela é santa e ela é exclusiva. Né, representa o acesso divino, o acesso de Deus, que é reservado. Né? Então, assim, é muito importante a gente começar a compreender esses aspectos, né, simbólicos, divinos da palavra de Deus, para a gente poder aplicar isso no nosso coração, tá, irmãos? Travou aí, irmã, você me ajuda? Passa fazendo favor. Prontinho, aí eu vou avisar que você passa do 4 ao 9. 44, 4 ao 9, tá bom. 4 ao 9, o que nós vamos ver? Aí vai falar sobre os estrangeiros e sobre a santidade do templo. Deus vai repreender Israel, irmãos, por ter permitido que estrangeiros e incircuncisos de coração e de carne, né? Ou seja, permitiu que estrangeiros não convertidos entrassem no santuário. E isso é um problema muito sério, porque não poderia entrar, e eles permitiram que estrangeiros incircuncisos de coração e de carne entrassem no santuário. Então, a partir de agora, Deus vai deixar muito claro para ele que apenas os que estão em aliança com Deus é que poderiam servir, poderiam entrar no templo e servir no templo. Lembrando aos irmãos que templo no Velho Testamento não era isso que a gente tem aqui hoje, já falei para os irmãos. Isso aqui hoje seria muito parecido com a sinagoga que os judeus tinham no tempo de Jesus. Naquele tempo nós estávamos falando de templo. Templo só existe um. Na verdade, a mania que a gente tem de chamar isso aqui de templo, nunca deveria ser templo. Porque o templo na Bíblia não é nada disso que a gente imagina. E nem é a sinagoga. É outra coisa. O templo era onde ficava a arca, lá no fundo da presença de Deus, o lugar onde pouquíssima gente podia entrar. Todo mundo podia entrar lá no pátio. Depois tinha o lugar santo, que os sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício. Depois tinha o santo do santo, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso é que era o templo. Porém, a gente agora pegou a ideia de templo e chama isso aqui de templo e fica uma coisa muito difícil para quando a gente lê a Bíblia a gente entender. Então, quando diz aqui que os estrangeiros e as pessoas que eram incircuncisas não poderiam entrar no templo, não é isso. É esse templo que nós estamos vendo no lugar da presença de Deus. Então, aquilo contaminou o lugar. Não é como hoje nós temos, igual eu repito, isso aqui é muito parecido com a sinagoga. Sinagoga do judeu é onde eles leem a Bíblia, que é a Torá, onde eles cantam, onde eles tocam, onde eles dançam. O judeu dança muito, tá, irmãos? Então, quando a gente vê na Bíblia falar de dança, o judeu dança muito. Ele dança dele são uns pulos de alegria e tal. Então, é onde eles fazem isso. É onde eles fazem reunião de política, onde eles fazem reunião para falar sobre a comunidade, sobre isso, sobre aquilo. Não é exatamente o que a gente imagina. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, é nesse sentido, tá, que a gente vai encontrar agora Deus repreendendo o povo, porque eles permitiram que o estrangeiro, o incircunciso, entrasse dentro do templo. Então, vamos ver do 4 ao 9. Depois, levou-me pelo caminho da porta do norte, diante do templo. Eu olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e caí com o rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, considera no teu coração, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo o que eu te disser de todos os estatutos do templo do Senhor, de todas as suas leis. Considera no teu coração a entrada do templo, com todas as saídas do santuário. Dize aos rebeldes, à nação de Israel: assim diz o Senhor Deus: já bastam todas as vossas abominações, ó nação de Israel. Além das vossas outras abominações, fizestes entrar estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para entrar no meu santuário, para me profanarem, quando oferecias o pão, a gordura, o sangue, e quebraste a minha aliança. Não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas, antes constituíste em vosso lugar qualquer um para executar a ordenança do santuário. Assim diz o Senhor Deus:
nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharam no meio dos filhos de Israel. Entendeu, irmão? Então era esse templo que não podia entrar. Na sinagoga é outra coisa. Aqui dentro da nossa igreja, que não tem nada a ver com aquele templo, não tem nada a ver. Isso aqui talvez seria melhor a gente chamar de santuário. Agora, chamar de templo, a gente colocou numa situação muito parecida com o templo de lá, que não é a mesma coisa, né, irmãos? Amém, queridos? Entendido? Então, o que é a lição que a gente aprende aqui? Que a santidade não pode ser diluída, né, assim de qualquer maneira, porque Deus exige pureza espiritual e Ele exige fidelidade à aliança do Senhor. Assim como naquele tempo, o estrangeiro, o incircunciso de coração e de carne, ou seja, que não tinha circuncidado a carne e nem o coração, circuncisão, os irmãos sabem o que é, que era cortar, né, a pele do prepúcio do homem. Então, aquele que não fez isso, e nem circunciso de coração, ou seja, aquele que não se converteu ao judaísmo, não poderia entrar e trabalhar no templo, e lá eles tinham colocado gente para trabalhar dentro do templo, que era estrangeiro, né? Ou seja, o que a gente pega de lição? Que até hoje, não é qualquer um que pode trabalhar na obra do Senhor. Hein? Como é que é? Nadab e Abiú, exatamente. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles eram consagrados, mas eles fizeram de forma errada e deu ruim para eles. Então, irmãos, isso não mudou, isso é princípio. Não é qualquer um que pode trabalhar na obra do Senhor. Tem serviço que todo mundo pode fazer, mas tem outros que já não é. Eu diria que o funil vai sempre assim, apertando, afunilando. A gente precisa entender, não é o homem que criou isso, é Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. A aplicação hoje né? Por exemplo, a pessoa não pode chegar amanhã na igreja e a gente não quer nem saber sobre nada dela e já dá coisa para fazer. Não, você vai pregar domingo, nós vamos fazer isso aqui. Não, a gente precisa... Quando eles falam que a gente tem que avaliar a profecia e não avaliar o profeta, eu falo que é mentira, você tem que avaliar o profeta por isso. Está vendo aqui? O incircunciso de coração, o incircunciso de carne, ele não podia nem entrar naquele lugar santo, que era o lugar de oferecer o sacrifício. Nem ali ele podia ficar lá fora. Então a gente tem que entender que Bíblia e doutrina, ela não muda. Doutrina é doutrina, ela deve ser aplicável. Naquela época era sobre um templo, onde eles matavam boi, matavam carneiro, matavam bode. Hoje não é um templo, hoje é um lugar de culto e é o serviço do templo. Tem gente que pode trabalhar na portaria, mas tem gente que já não pode liderar um grupo, né? Tem gente que pode fazer algumas coisas, mas não pode tocar no louvor. Tem gente que pode fazer alguma coisa, mas não pode ensinar na EBD. Tem gente que pode ensinar algumas coisas, mas não pode liderar a célula. Tem gente que pode fazer algumas coisas, mas não pode pregar. Tem gente que pode fazer algumas coisas, mas não pode ser pastor. E a gente tem que entender, são as regras e os princípios. E Deus aqui está repreendendo o povo por isso. Tem gente que gosta de cobrar de igreja, cobrar de pastor. Por que fulano está no banco? Fulano é tão bom. Né? Não é? Mas será que é só ser tão bom? Né, irmãos? É isso que eu falo. Você precisa avaliar a minha vida, porque eu estou aqui, você tem que me avaliar. Você tem que olhar se o pastor está em condição de estar ali. Né, irmãos, está dirigindo louvor, você tem que olhar, ele está em condição de estar ali. Não é? Entendeu, irmãos? Diz amém se você estiver entendendo. Isso é regra, isso é princípio, isso é doutrina. Né? Nem todo mundo sabe de todo mundo. De vez em quando os coordenadores chegam perto de mim, né, e falam, pastor, estou pensando em colocar tal pessoa para fazer tal coisa. Eu pego e falo, vamos avaliar, vamos olhar, vamos andar junto, porque às vezes a gente faz algo que não agrada a Deus e a gente vai sofrer com isso, o corpo de Cristo vai sofrer. Então o ensinamento aí é esse, tá? A santidade ela não pode ser diluída, você não pode chegar e fragmentar aquilo que Deus falou, é assim, né? A gente não pode ficar abrindo mão, né? Abrindo mão da santidade, ela não pode ser dessa forma, ela tem que ser dentro dos princípios, dos padrões que Deus colocou para nós, tá bom? Vamos voltar ali que foi muito. Poxa vida, não está indo não. 10 ou 14. Nós vamos ver aqui uma coisa que eu acho maravilhosa. Tudo para nós, né, que a gente vai fazer pergunta assim. Quem fazia isso? A gente, os levitas, né? Quem fazia isso? Era os levitas da família de Arão. E a gente encara isso assim como um sacerdócio, algo assim. Mas nós vamos ver que desse versículo, nós vamos ver que os levitas foram rebaixados. Deus tirou deles a função que tinha dado, e por uma razão muito clara, porque eles pecaram. Então, dentro de uma igreja, hoje, a gente aplica isso,
dependendo de coisas que um trabalhador na obra faz, um obreiro faz, ele precisa ser rebaixado. Tipo, eu não sou pastor pro resto da vida. Se eu cometer algum pecado grave, digno de rebaixamento, eu preciso ser rebaixado. Sim, pastor pode ser rebaixado, irmãos? Como é que ele vai? Como é que um pastor é rebaixado numa igreja? Só para os irmãos entenderem. Como é que seria esse negócio de rebaixar o pastor? Pode falar. Hein? Sim, ele continua crente, ele pode continuar membro da igreja, dependendo do caso, mas ele nunca mais vai subir num púlpito como um pastor, ele foi rebaixado. Tem gente que não entende isso. Eu sou pastor. Se eu fraquejar amanhã, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus, amém, irmãos? Quero morrer pelo menos crente fiel, no mínimo. Não precisa ser pastor, não precisa ser nada, mas pelo menos quero morrer do jeito que eu entrei aqui, todo animado, firme na presença de Deus, quero morrer assim, quero morrer crente, quero morrer firme na presença do Senhor. Ser pastor, essas coisas, isso aí é tudo presente que Deus deu. Mas é isso aí que eu quero dizer, irmão. Não quer dizer, fraquejou amanhã, pecou, esquece, é o que nós vamos ver aqui. A pessoa Deus não quer que ela continue envergonhando o nome dele para os outros ficar apontando, aquele pastor ali, aquele ali, né? Você já ouviu isso por aí? É isso que nós estamos aprendendo hoje aqui. Então tem que julgar? Sim. Tem que olhar a vida, olhar o caráter, tem que olhar se o cara compra e paga, tem que olhar no SPC, nem sei se existe SPC ainda, deve existir, né? Tem que saber se está pagando direitinho, se não deve todo mundo, como é que está o caráter, a moral, porque pode ser rebaixado e deve ser rebaixado. Vai ser membro da igreja, vai ajudar na obra de outra forma, mas agora envergonhar o nome, não pode. Então não tem esse negócio, o cara é pastor para sempre. Ele é pastor enquanto ele cumpre, né, com suas obrigações, seus deveres, está buscando a Deus, sabendo o chamado dele para que é, para ajudar, para servir, não é para ser servido. Está bem, está indo, vai na graça. Mas se ele cometer alguma falha e Deus desagradar, ele precisa ser rebaixado. Então nós vamos ver que os levitas, do versículo 10 ao 14, nós vamos ver que eles vão ser rebaixados, né? Os levitas que serviram aos ídolos, não todos, tá, irmão? Deixa eu corrigir, não são todos, não. Só aqueles que serviram aos ídolos, eles serão rebaixados. Eles poderão cuidar da casa, mas nunca mais se aproximarão do Senhor. Você lembra que a casa era grande, tinha um pátio, tinha a primeira área, né, o lugar dos ofertas, o sacrifício, e depois o lugar do Santo dos Santos, que só o sacerdote entrava lá de uma vez ao ano. E é claro que os levitas, os que carregavam a arca, podia chegar perto dela para isso e tal. Porém, a partir de agora, Deus vai falar que aqueles que serviram aos ídolos, eles não vão mais se aproximar do Senhor, porque a infidelidade deles teve uma consequência muito grande, e a consequência foi essa, o rebaixamento, tá? Então vamos lá, versículo 10 ao 14. Contudo, os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Entretanto, serão ministros no meu santuário, nos cargos das portas do templo, e servirão ao templo. Eles degolarão holocausto e sacrifício para o povo, e estarão perante o povo, está vendo? Para o servir. No entanto, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram de tropeço, de maldade à nação de Israel, por isso, eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Olha a palavra. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, olha bem, eu os constituirei guardas da ordenança do templo em todo o seu serviço e em tudo o que nele se fizer. Foram rebaixados, irmão. Eles podiam entrar na presença de Deus, servir. Deus falou, a partir de agora não vai mais. Esses que pecaram, no caso, eles vão servir de guarda na porta do templo. Eles vão ajudar em muitas coisas, mas não vai chegar mais na minha presença. Poxa vida, irmãos, eles perderam a oportunidade de chegar lá pertinho da presença de Deus, ver as experiências que o sacerdote tinha, porque lá, vez por outra, o sacerdote oferecia o sacrifício, irmãos, e descia um fogo do céu, assim, ninguém sabia como, né? Pum, comia o cordeiro, aquilo era visível, o povo via, o povo ficava de longe no pátio, o outro mais à frente, e lá no fundo do lugar do holocausto, vez por outra, a Bíblia relata que quando ele oferecia tão bem aquilo, que descia um fogo do céu e consumia. Imaginou, irmão, você poder estar perto daquele fogo, talvez da distância daqui ali, eu não sei,
e você vê aquilo de vez em quando, aquele fogo misterioso descer, você poder contar para os seus filhos, para sua família, pronto, ali está dizendo, eles não iam nunca mais poder chegar perto de ver aquilo. Então, um castigo muito grande, e isso é o castigo que a gente tem que entender. Na obra de Deus é assim, a gente precisa começar a valorizar o que é de Deus. O cara é um obreiro, está lá na frente, ele envergonhou o nome do Senhor, ele tem um caminho que ele tem que seguir, ele tem que ter um caminho que Deus quer que ele faça para ele não envergonhar. É por isso que Deus está desagradando muito das igrejas nos dias de hoje. Hoje o cara vai, abre uma igreja, ele rouba milhões das pessoas, ele abre uma igreja, ele só quer saber de mídia, abre uma igreja, a gente vê o cara em motel, vê o cara em bebedice, vê o cara em farra, e está todo mundo indo atrás dele. Está um punhado na internet aí, abrindo igreja grande, irmão. É igreja de muitas mil pessoas, e o povo está indo atrás. Está muito e totalmente fora do que nós estamos aprendendo aqui hoje, que Deus age. Então não existe presença de Deus nesses lugares. Existe um ambiente rico, luxuoso, bonito, cheio de tecnologia, cheio de coisas, mas zerada da presença de Deus. Olha que coisa terrível. É isso a gente tem que aplicar para nós. Então, do versículo 10 ao 14, a mensagem aqui é dura, né, e justa. Né? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, do 10 ao 14, que ministério sem fidelidade leva à disciplina. Servir no ministério de Deus sem fidelidade, você vai ser disciplinado. Se eu servir no ministério sem fidelidade, eu serei disciplinado. Esta é a verdade, né? Que o privilégio é preservado para os fiéis. É o fiel que permanece. O infiel, ele é disciplinado, precisa ser disciplinado. Então a gente precisa adotar isso na nossa vida e guardar isso na nossa visão de igreja, a nossa visão de reino de Deus, a nossa visão de obra, a nossa visão de todas as coisas, tá, irmão? Isso é muito profundo, mas é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração. Do 15 ao 31, e aí já vai acabar, né, o capítulo 44, aí nós vamos ver que os filhos de Zadok, que foi o sacerdote fiel, eles serão aqueles que vão tomar o lugar dos levitas que forem fiéis, tá, irmãos? O que nós encontramos aqui? Que o sacerdote filho de Zadok, que é descendente do sumo sacerdote, né, filho de Davi, fiel, eles permaneceram fiéis, e é por isso que eles então vão ministrar diante do Senhor, tudo que os outros fazem, ele vai fazer, ministrar diante do Senhor, vão usar as roupas santas, as roupas sagradas, vão ensinar para o povo a diferença entre o que é puro e o que é impuro. Por quê? Porque na hora que eles iam oferecer o sacrifício, era o papel do sacerdote explicar, essa parte é pura, essa parte é impura. Então, ele era ali um professor, um mestre. Eles vão guardar os sábados e vão trabalhar bonitinho, como Deus ordenou sobre os sábados. E eles vão ter o Senhor como sua herança e não vão ter terras. Exatamente aquilo que lá atrás em Levítico, Deus falou sobre todos os levitas, eles não teriam terra em Israel. Todo o povo foi dividido a terra, mas os levitas não ganharam terra. Por quê? Porque Deus falou, eles não vão ter terra. Eu sou a herança deles. E Deus deu para eles para viver na beirada do templo, né, do santuário, e dali eles iam trazer comida, eles não iam plantar. O levita, ele não podia plantar, ele não podia criar gado, ele não podia fazer nada. O povo de Israel ia levar os dízimos e as ofertas para eles terem o que comer. Então isso é um princípio bíblico, princípio levítico, né, do obreiro viver da obra, ele tem sua raiz aí. Para que ele vivesse para a obra, então ele não ia plantar, não ia colher, ele não ia ter gado, não ia ter nada. O povo ia levar os dízimos, toda vez que levasse o dízimo e as ofertas, era para eles comerem. E eles eram muita gente. Porém, houve um tempo que o povo estava tão infiel, que aí os levitas não tinham o que comer, nem o que beber. Aí eles começaram a ter que trabalhar. E Deus ficou muito triste com isso. Deus chegou perto deles e falou, não tem comida na minha casa, porque o povo é infiel. E Deus cobrou. Então os dízimos e ofertas até hoje são aplicados na obra, por isso, para que haja mantimento na casa do Senhor, haja alimento para os seus obreiros que vivem de tempo integral, poderem alimentar e ter o básico do dia a dia. Um detalhe que não está aqui no estudo, mas eu quero falar para vocês. Pastor, obreiro, que trabalha de tempo integral na obra, ele não pode ter vida luxuosa. Sabia? Uma igreja pode ter milhões de reais, milhões, mas muitos milhões mesmo. O pastor daquela igreja, jamais ele pode viver uma vida extravagante e luxuosa. Pastor nunca pode ter helicóptero. Pastor nunca pode ter avião. Pastor nunca pode ter luxo, vida luxuosa.
Isso está incluído aqui, irmãos, no alimento que o obreiro deve ter. Ele deve ter uma vida digna, básica, de acordo com aquilo que a igreja pode dar. Mas agora, jamais um pastor pode ganhar um salário absurdo, um salário, mesmo que a igreja seja rica, milionária. A igreja mais rica que existe no Brasil, o pastor não pode ir lá meter a mão e viver ganhando milhões e milhões e milhões. Mesmo que a igreja possa pagar, porque isso é vergonhoso, e isso não condiz com o serviço de um pastor, de um obreiro, que deve ser um serviço de entrega, um serviço de dedicação e um serviço de vocação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Isso é só para os irmãos abrir o olho, né? Abrir o olho e entender, né? Que não é digno isso, não condiz. Né? Pastor não pode ganhar exageradamente, ele tem que ganhar o máximo que a igreja puder dar, mas não precisa ser exageradamente. Então tem até número, até valores, e a gente precisa entender. Isso é o que nós estamos acabando de ver aqui. Né? É preciso a gente entender, tá bom, queridos? Então vamos ler o texto do 15 ao 31, para depois a gente encerrar, né? Para a gente entender direitinho o que está dizendo aí, que os filhos de Zadok, porque ele foi fiel, então eles agora vão ocupar o lugar que os levitas ocupavam antigamente. Diz assim: contudo, os sacerdotes, levitas, olha lá, está vendo? Os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, guarda essa primeira parte, olha, quanto aos filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim. Sabe o que quer dizer, irmão? Quer dizer que os filhos de Israel se desviaram de Deus, os sacerdotes e levitas se desviaram, mas esses filhos de Zadok não desviaram. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo de uma igreja pode desviar, mas você desvia se você quiser. Sim. Sabe esse negócio? Porque na minha igreja pode, então eu faço. Não existe isso não, irmão. A igreja inteira pode fazer, mas se você quiser, você serve a Deus. É o que está acontecendo aqui, é o que nós lemos aqui, tá? Quando todos aqueles levitas se desviaram, os filhos de Zadok não se desviaram, então por isso que Deus agora está exaltando eles. Vamos seguir então, né? Contudo, verso 15, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servir, eles estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão na minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de veste de linho, não se porá lã sobre eles. Quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo, coifas de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faça transpirar. Saindo eles ao povo, ao átrio, despirão as suas vestes com que se ministraram e as porão nas santas salas, e vestirão outras vestes, para que com as suas vestes não santifique o povo. A sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como se convém, apararão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior, não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da ascendência de Israel e com viúva do sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o impuro. Quando houver disputa, eles assistirão a ela para julgarem. Pelos meus juízos julgarão. As minhas leis, os meus estatutos, as minhas festas fixas guardarão, os meus sábados santificarão. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, pois se contaminarão somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, por irmã. Quem não tiver marido se poderão contaminar. Depois de ele ser purificado, esperará 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles não terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, eles comerão. Toda a coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de tudo o que se oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. As primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão nenhuma coisa que tenha sido encontrada morta, ou tenha sido despedaçada, seja ave ou seja de animais. Amém, queridos? Então aqui Deus está dizendo que eles vão vestir vestes santas, eles vão ministrar diante do Senhor, eles vão ensinar o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro, vão guardar os sábados, vão comer
né, das melhores partes que era dedicada só aos sacerdotes, e Deus será a herança deles. E com isso a gente encerra esse capítulo. Qual que é a lição que a gente tira do versículo 15 ao 31? Que Deus valoriza a fidelidade mesmo em tempos de crise, igual nós estávamos vivendo aqui. O povo está vivendo uma crise terrível, Deus vai, pune os infiéis, e Deus aqui valoriza a fidelidade dessa família, né? Dos filhos de Zadok, né? E nós vimos aqui também que os que permanecem fiéis, eles vão receber honra e comunhão direta com Deus. Então a fidelidade nos dá acesso a ter comunhão bem perto de Deus, bem na presença de Deus. Amém, queridos? Então quem quer ter intimidade com Deus, a gente aprende que o quê? Precisa o quê? Santificar a vida, santificar as coisas e ir, porque Deus se agrada da santidade. Então, você vai santificando a sua vida, você vai se aproximando de Deus e Deus vai se agradando, vai te aceitando. À medida que você vai santificando a sua vida, nos negócios, na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de andar, na maneira de tratar as pessoas, Deus vai se agradando e você vai se aproximando dele, vai se revelando mais para você também. É aí que você recebe dons, você recebe, começa a ouvir melhor a voz de Deus, discernindo a voz de Deus. Você vai assim, à medida que se aproxima, isso vai acontecendo na sua vida naturalmente. Agora, se você anda distante de Deus, você fica na técnica, né? Você fica só no esforço, mas vai santificando e aproximando, e Deus vai se agradando, e cada vez mais Deus vai se revelando para você, te mostrando coisas, te ensinando coisas que você antes não sabia, tá bom? E aí a gente pode então concluir, né, irmãos, buscando aí o que nós podemos aprender sobre conhecimento de Deus, tá? A gente vai olhar isso rapidão. Só dando um resumo aqui rápido para nós, de algumas implicações e aplicações que a gente aprendeu, né? A gente viu que Deus deseja caminhar no meio do povo, né? Mas a presença dele exige isso aí que nós vimos, pureza, ordem, reverência, limpeza mesmo quando eu falo de pureza. A glória de Deus, ela pode voltar para onde ela já esteve um dia, quando nós vimos que ela volta para o templo, mas é preciso ter um preparo, ter arrependimento sincero, né? Que outra coisa a gente aprendeu aqui no 44 é que nem todo ministério é aceito diante de Deus. A gente viu que os levitas fizeram o trabalho deles, porque Deus honra a fidelidade mais do que a função que a gente exerce. Guarda isso, tá? Deus ama mais, honra na verdade, mais a fidelidade que a função. Tem gente que está muito feliz porque eu estou fazendo na obra de Deus, mas Deus honra mais a sua fidelidade do que o que você faz. Porque a sua função, outro pode fazer, e talvez faz até melhor. Agora, a sua fidelidade, só você pode. Então, se é fiel, Deus te honra. Mas se você só faz, Ele não vai te honrar. Porque Deus honra mais a fidelidade do que a função que a gente exerce. É isso que nós vimos aí. Os sacerdotes dos levitas estavam lá dentro. Fizeram mal feito. Deus vai e não gostou, tira eles e coloca um outro povo e dá tudo o que eles tinham, dá para aquele povo, porque aquele povo foi fiel e honrou o Senhor. Então guarda isso, nem todo ministério é aceito, tá, irmãos? Não adianta você acumular coisas, ações, você precisa acumular fidelidade, que isso Deus vai honrar, e vai honrar você com fruto, vai honrar com resultado, igual nós vimos aqui. Esse povo passou a fazer parte da linhagem sacerdotal, porque eles, num momento de crise, eles foram fiéis a Deus e Deus honrou, né? E depois a gente vai ver que a liderança espiritual deve ser ensinada e vivida. Por isso que Deus tirou aqueles levitas de lá, porque eles ensinavam algo que não viviam. Então a gente precisa de ensinar e viver aquilo que ensina, viver em santidade, para que a gente possa então ser agradável a Deus. Então, é o que eu costumo dizer, um obreiro ele não pode só ensinar, ele tem que viver aquilo que ele ensina, as pessoas têm que ver a gente vivendo, se não vê, fica muito ruim e não funciona, não é o que Deus espera, né, da gente, espera que a gente ensina e viva aquilo. Por isso que não é bom você ensinar muito, é melhor você ensinar pouco, mas viver o pouco que você ensina, porque tem gente que ensina muito e vive quase nada daquilo, misericórdia, né, irmãos, é muito ruim. Então, o conhecimento que a gente pode ter de Deus. No capítulo 43, a gente viu o quê? A gente viu, né, que Deus é fiel e Ele deseja restaurar a presença dEle entre o seu povo. Nós vimos lá que Ele restaurou a presença no templo. E Ele habita onde há purificação e reverência. Por isso que Ele pediu para limpar tudo. Esse é o conhecimento que Deus deseja, Deus é fiel, Ele deseja restaurar a presença dEle no meio do povo. Tipo, nós estamos bem com Deus.
Deus livre e guarde que amanhã a gente fraquece e peca, Deus vai querer voltar para viver no nosso coração. Porém, Ele vai exigir de nós purificação e limpeza. A gente precisa buscar Ele, perdoa meu Pai, me ajuda, e purificar o coração para que Ele entre de volta. É o mesmo que nós vimos no templo. E no 44, nós vimos que Deus é santo e Ele exige fidelidade no serviço dEle. Né? E apenas os que permanecem fiéis é o que tem acesso íntimo à presença de Deus. Lembra lá, os levitas serviam, fizeram mal, Deus não agradou, tirou eles, colocou uma outra família de levita, e o lugar que aqueles tinham na presença de Deus agora é dos outros que foram fiéis. Então é isso que Deus faz, né? Apenas os que permanecem fiéis é o que tem acesso íntimo na presença de Deus. Então, o que a gente poderia sair daqui hoje assim, pulando de alegria? Poxa vida, hoje eu aprendi que eu, para me aproximar de Deus, eu preciso me santificar. Cada um de nós tem um modo de santificar diferente. A vida dele tem algo que precisa santificar, dela e a minha, cada um, isso é pessoal. Mas nós já saímos daqui sabendo, poxa vida, para eu então estar na presença de Deus, eu preciso me santificar. Aí a gente vai santificando, quanto mais a gente vai santificando, Deus se agrada, e Deus vai nos aceitando e se revelando a nós, porque Ele permite a gente estar na presença dEle. Poxa vida, você sai daqui com a chave e tanto para a sua vida devocional, para você ficar melhor com Deus, orar, ter intimidade, e depois você me conta, se você fizer isso, se você não vai sentir a presença de Deus te falando no seu coração, na sua mente, no seu ouvido, te falando coisas, te dirigindo, te conduzindo. Isso acontece, é o que nós acabamos de ver, né, irmãos? Porém, o caminho é purificação e a santificação para ter intimidade com Ele, né? E aí você pode passar para mim, irmã, fazendo um favor? Por fim, a doutrina fundamental. Não sei se vocês notaram, né? Porque a doutrina fica mais ou menos parada na mesma coisa. Porque doutrina é doutrina, a gente não pode inventar, não pode mentir. Então, o que nós encontramos aí? Encontramos aí um Deus santo e fiel. Santo porque exigiu purificação e fiel porque exigiu fidelidade. Né? Então, a gente vê que Deus é santo, que Deus é fiel, que Ele restaura a presença entre o povo purificado e requer santidade e fidelidade. E Ele requer santidade, fidelidade e pureza daqueles que servem na casa dEle. Então essa é a doutrina, é regra. É regra para aquela época, é regra para hoje, será para toda a eternidade. Deus não vai mudar isso. Ele é santo, Ele é fiel, Ele restaura a presença dEle no meio do povo purificado, e Ele requer santidade, fidelidade e pureza daqueles que o servem em sua casa. E aí, fechou. Se você quiser falar mais alguma coisa, estamos aqui prontos para te ouvir. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por esse estudo que nos mostrou que o caminho até a Tua presença é um caminho de purificação, caminho de santidade. E o Senhor exige de nós esse trabalho. E o Senhor também é quem nos ajuda a purificar a nossa mente, o nosso coração, nossa maneira de viver. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou. Com esse aprendizado, nós sabemos que a nossa comunhão com o Senhor vai melhorar. Na nossa devocional, nós vamos poder contar com melhor acesso à Tua presença. Nós agora sabemos que agrada ao Senhor o esforço para purificar e para santificar. Isso faz parte da comunhão com o Senhor. Obrigado. Ajuda-nos a viver isso e a ter experiências vivas com o Senhor. Em contrapartida, sabemos que se nos aproximarmos do Senhor, o Senhor vai se aproximar de nós, vai falar conosco, o Senhor vai revelar coisas ocultas que o Senhor só revela àqueles que têm intimidade e que chegam à Tua presença. Obrigado mais uma vez. Queremos pedir pelos nossos irmãos que estão doentes, enfermos. Queremos interceder pela irmã Fizinha. Queremos interceder pela irmã Aparecida e demais irmãos que porventura estejam doentes. Estenda as Tuas mãos, cura, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode curar. Obrigado mais uma vez. Eu peço a Tua graça sobre nós. Ajuda o trabalho das mulheres no sábado, ajuda o nosso culto da célula no domingo, que seja tudo isso feito para a honra e glória do Senhor, e que a Tua presença seja viva e poderosa no meio de nós. Obrigado mais uma vez, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a sua vida, muita graça de Deus. Estaremos juntos no final de semana, se Deus quiser.